Olá, amigos e amigas do China Global News, o seu canal de YouTube que traz reflexões sobre geopolítica e macroeconomia. Na edição de hoje, eu entrevisto Rogério Carvalho, que você vai conhecer agora. Rogério Carvalho é advogado e professor de Direito da Faculdade de Caldas Novas, em Goiás. Tem doutorado pelo Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo, e mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos, da Escola de Guerra Naval da Marinha do Brasil. É pesquisador da Associação Brasileira de Estudos Chineses e da Cátedra José Bonifácio, da Universidade de São Paulo. Já realizou diversas viagens à China, onde tem participado de atividades acadêmicas, nas universidades de Hubei e Hangzhou. Rogério Carvalho, é um prazer recebê-lo aqui em nosso canal. É um prazer também receber, Marco, e para todos os telespectadores, que seja uma entrevista muito produtiva. Muito obrigado pelo convite. Rogério, vamos começar pelo tema principal da conjuntura internacional, que é a recente posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O segundo mandato do Trump, o 47, como ele costuma dizer, é uma incógnita para muita gente. E é por isso que é importante conversar com quem entende do assunto. Então, eu gostaria de iniciar essa nossa entrevista perguntando a você quais são as suas expectativas em relação a esse novo mandato de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Bom, em primeiro lugar, a ascensão agora do Trump, esse novo mandato, esse novo período de 4 anos presidenciais nos Estados Unidos, promete ser de grandes turbulências, tanto no cenário interno quanto no cenário externo. Essa prova ele já deu nos últimos dias ainda, com o presidente eleito, sobre algumas declarações polêmicas em relação ao transporte no hemisfério norte, em relação aos casos da Groenlândia, do Canadá, do Canal do Panamá, que estão intimamente ligadas à gerência do comércio internacional, ao qual tem um grande conflito de disputa de interesses com a China. Resta saber provar qual vai ser as consequências agora como presidente, se ele vai tomar a cabo essas ideias e somente serão apenas bravatas feitas ainda sob o calor da época eleitoral e também da época como presidente eleito. Entretanto, já há mudanças significativas em relação à antiga administração Biden, sobre uma grande guinada à direita nos Estados Unidos e que isso também leva a cabo a vários países do mundo. Ou seja, não só países, também como organismos internacionais já estão se aliando com essa política de Trump, que está mais ligado à extrema-direita, cujos valores devem pautar este ano de 2025. Nesse caso, Rogério, você vê que a mudança de postura de Mark Zuckerberg, proprietário da Meta, que domina Facebook, Instagram e outras redes sociais, você acredita que já seja parte desse alinhamento com a extrema-direita? Sim, não só como parte do alinhamento com a extrema-direita, mas também como não querer provocar o próprio presidente Trump, da qual ele, devemos relembrar, ele assumiu o poder com o controle do executivo e também o controle das duas casas do legislativo. Tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos estão nas mãos dos republicanos, o que lhe concede grande vantagem em termos não só de poderes legislativos, também como de diretrizes que ele já vem tomando nesses primeiros atos de sua nova administração. Com esse aspecto, é evidente que esses organismos, não só a Meta, mas também o Elon Musk, e outros também empresários de grande porte vão tentar se alinhar com essa política, tendo em vista o poder que está por detrás do Trump. Há de se ressaltar, Marco e telespectadores, que esta assunção nesse segundo tempo do Trump é muito diferente daquela do primeiro tempo, da qual ele era mais contestado. Agora ele vem com menos poder de contestação e com mais poder de impressão para fazer as mudanças na qual ele entende ser necessária para a política do MAGA, do Make America Great Again. Então, teremos nesses próximos meses e nesses próximos anos
esse direcionamento da política americana para atender os interesses do seu grupo trumpista. Voltando ainda ao tema das chamadas Big Techs, ou seja, hoje nós vivemos no mundo da informação, onde cabe muita coisa. Cabe verdade, mas também cabe muita mentira. Estão aí as fake news que provam que sempre que existe uma controvérsia, um tema polêmico, ele fica sujeito a um debate bem pobre e mentiroso. Tivemos recentemente no Brasil a situação onde um vídeo produzido por inteligência artificial colocava o ministro Fernando Haddad anunciando supostos impostos sobre PETs, sobre o PIX, enfim. Isso provocou uma espécie de comoção nacional, porque as pessoas passaram a acreditar que haveria efetivamente uma taxação, por exemplo, sobre o PIX. Como é que você vê, então, esse mundo informacional e que tem a liderança dessas Big Techs que praticamente atingem o globo inteiro? Bom, é evidente que essas informações, elas, ao não serem checadas, elas são realmente jogadas a ermo. E a população em geral, que somos nós, devemos ter a capacidade de discernimento da possibilidade ou não de uma realidade de uma informação. Esta capacidade nós estamos perdendo como sociedade global, porque nós estamos também, de certa forma, um pouco mais pobres culturalmente. Nós não temos tanto acesso, menos acesso a livros, menos acesso a debates, menos acessos à cultura. Isso faz com que essas informações elas consigam permear os horizontes, as cabeças dos indivíduos, dos cidadãos, de maneira mais fácil. E é evidente que essas informações também elas pegam no calcanhar de Aquiles de certas informações que elas são muito sensíveis. Como você mesmo bem disse na pergunta, é evidente, PETs e PIX são muito sensíveis. Por quê? Porque muitos brasileiros hoje têm o seu PET. E muitos brasileiros, a maioria deles, já fazem transação por Pix. Então, isso é um interesse muito próximo. Nesses interesses próximos, essas informações que elas são falsas e são montadas de forma equivocada, elas têm uma maneira de atingir mais fortemente a população que, por sua vez, não está tendo condições de fazer o cheque dessa informação, se ela pode ser ou não verdadeira. E daí ela acaba acreditando, porque evidentemente que está sendo capitaneada por uma grande empresa, uma grande Big Tech de fundo global, que a princípio tem a credibilidade e a confiança do cidadão. Isso é um ciclo vicioso. Para você quebrar esse ciclo vicioso, primeiro você precisaria manter a manutenção da checagem das informações, mas também, que é muito importante, o discernimento de cada um para que não repasse esse tipo de informação e que tenha a capacidade de dúvida se essa informação pode ou não ser verdadeira. Para isso, precisa checar, evidentemente, sempre em fontes oficiais. É isso que não é feito nos dias de hoje. Vamos agora dar uma volta pela China, país que você conhece bem, inclusive suas pesquisas têm se direcionado a esse gigante asiático. Na China, eles têm o controle sobre essas plataformas digitais, e inclusive têm suas próprias plataformas. Como é que você vê essa postura da China? Ou seja, ao mesmo tempo que impede a presença dessas plataformas ocidentais e, ao mesmo tempo, tem as suas próprias plataformas. Até que ponto, para você, isso pode atingir a liberdade de expressão? Bom, a China ela possui tantas plataformas quanto o mundo ocidental. Qual que é a grande diferença? Que muitas plataformas elas têm seu serviço concentrado, enquanto aqui nós temos plataformas, por exemplo, como o Facebook, como Instagram, como WhatsApp, lá eles têm uma plataforma única que presta todos esses serviços. Então é evidente que isso traz uma melhoria na qualidade do uso pelo usuário, pelo cidadão. Outra coisa que é também importante que se verifique é que na China
está muitas vezes condicionada o pagamento, o recebimento de dinheiro também por essas plataformas. Então são plataformas que elas são mais complexas, são mais completas para o cidadão. Elas já fazem parte do dia a dia do cidadão, elas estão além apenas ser uma rede social. Ela, além de ser uma rede social, ela também tem uma importância econômica, tem uma importância cultural, com que faz com que o uso seja quase que obrigatório pelos chineses. Tem que ser obrigatório, porque se você não tiver o aplicativo, não fazer o download, você não consegue, por exemplo, fazer o pagamento de um café, por exemplo, o pagamento de uma tarifa de metrô, que tudo é feito pelo celular. Ao contrário dos países ocidentais que ainda utilizam o dinheiro, utilizam o papel moeda. Na China, uma das últimas vezes que eu tive naquele país em 2019, eu não consegui pagar um café com papel moeda. Sempre tinha que ter o aplicativo, que por sua vez também já era conectado a uma rede social. Agora, a formação ela é controlada, mas também não podemos pensar que seja apenas só pelo Estado, porque também a informação das redes do Ocidente, também elas são controladas, aliás, são descontroladas, porque muitas vezes você tem muita informação falsa. Então, por um lado, você tem uma proliferação de notícias de fake news no Ocidente, mas também você tem uma grande restrição de notícias no Oriente. Só que muitas vezes a complexidade desses aplicativos, a complexidade dessas redes, se faz necessário para o dia a dia do cidadão. Eu creio que essa é a grande diferença entre a análise das Big Techs em relação ao mundo, ao que a gente diz ocidental, e aquelas que estão na China, porque elas são praticamente condição para você ter a condição de cidadania, a condição de você movimentar dinheiro e a condição de você fazer as transações comerciais mais simples possível. Ainda ficando na China, Rogério, o desempenho econômico chinês no ano passado mostrou um crescimento, talvez um crescimento que tenha sido um pouco abaixo do esperado, mas se fizermos uma comparação para um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é um crescimento significativo. Então, eu gostaria que você fizesse uma análise sobre o papel da China na economia global. Bom, é evidente que o papel da China hoje, no campo global, ela é um papel muito regulador. Nos últimos anos, a China, o destaque foi pela questão da importação da China em relação à exportação. Nesses últimos anos, inclusive até em 2024, houve uma mudança, né? A China conseguiu ter um superávit de quase US$ 1 trilhão, motivado no último trimestre, evidentemente, pelo resultado da eleição americana, na qual todos os países começaram a comprar um pouco mais da China, já fazendo as ressalvas de eventuais medidas protecionistas do governo Trump, que agora começa. É evidente que esse papel regulador da China também ela está começando a olhar mais o mercado interno. E este mercado interno ele tem que ser consumidor. Então, para você ter um mercado consumidor, mesmo sabendo das dificuldades, por exemplo, no ramo da construção civil, a China tem fôlego para fomentar crescimento apenas com consumo interno, não tão importante a exportação, o consumo externo. Evidentemente que você tem que ver quanto tempo isso pode perdurar e se não houver uma mudança nos próximos anos, por exemplo, as eventuais medidas protecionistas, o que pode ter um impacto direto na economia chinesa de importação e exportação, em relação também a outros países, aos outros mercados a qual ela tenta abrir, em relação à África, em relação à América Latina, também em relação à Rota da Seda, todos esses papéis que poderiam ser secundários podem ser uma via de desenvolvimento que possa permitir à economia chinesa ainda ter um fôlego de crescimento para os próximos anos. O foco do governo chinês é evidente que está nas fímbrias do globo e exatamente aonde os Estados Unidos e os países da Europa deixaram o espaço para que a China pudesse ocupar. Creio que nessa análise também é importante verificar o paradigma da mudança da exportação chinesa. Então, por exemplo, se compararmos décadas atrás, ela era importadora de carros, hoje, muito provavelmente, é a maior exportadora de carros elétricos do mundo. Duas perguntas tem que se fazer. Primeira,
o que vai acontecer com o futuro do carro elétrico e qual o seu impacto na energia renovável. Isso a ONU tenta responder através também das conferências da COP 29, 30 e seguintes, e também sobre o alcance dessa aceitação desses carros elétricos nos países, né? Vemos que os países começaram a receber muito bem, mas que hoje já começam a ter restrições. Veja os Estados Unidos, veja também aqui no Brasil, onde alguns estados da federação já querem, por exemplo, barrar uma isenção, por exemplo, do imposto de IPVA. Isso é muito importante para que você possa fazer esse intercâmbio de comércio, se quer produzir aqui, por exemplo, no país, ou se quer importar. E isso é lógico que a China detém domínio dessa tecnologia, e tecnologia, me parece que junto com o conhecimento, é a chave para o século XXI. Ou seja, a China tem no comércio internacional, tanto a importação como a exportação, o seu foco principal. E até onde a gente pode observar pela história chinesa, que é uma história de 5.000 anos, pelo menos, eles têm uma paciência extraordinária. Ou seja, mesmo a ascensão de Trump dos Estados Unidos e todas as suas ameaças de impor tarifas de importação aos produtos chineses, não levou que os dirigentes da China pudessem se insurgir abertamente contra esse tipo de proposta. Como que você vê esse papel da China do ponto de vista político, levando em conta que hoje a China está presente, muito presente, na África e começa a ter uma presença muito significativa na América Latina? Bom, é evidente que, como até complementa a resposta anterior, essa ausência que os Estados Unidos e países da União Europeia tiveram desde a década de 90 para cá, foi o vazio aonde permitiu essa presença chinesa atualmente. Em segundo lugar, é evidente que a China observa muito atentamente todos os movimentos do globo. Enquanto para o Ocidente a questão temporal ela é muito curta, a China tem uma paciência de décadas. A China tem paciência de séculos. Então, veja, esse discurso, por exemplo, do Trump, por que a China observa muito isso? Não só pela questão da navegabilidade do Ártico, que também interessa à Rússia, que é atualmente seu aliado, mas que eventuais tomadas de posição dos Estados Unidos, por exemplo, se vierem a querer retomar o Canal do Panamá à força, a Groenlândia à força, o Canadá à força, o que eu creio que não seja possível, também vai legitimar a China em relação às suas pretensões em relação a Taiwan. É evidente que ela não quer dar o primeiro passo, né? Ela tem paciência. E essa paciência, essa tenacidade, está muito ligado à questão não só milenar da cultura chinesa, mas também da questão de não ter prejuízos em relação à sua imagem em relação ao mundo global. Há de se entender, Marco e telespectadores, que dentro da China nós temos mais de 50 etnias. E é a etnia que domina atualmente a população chinesa é a dinastia Han, que fica mais próxima ao litoral. Mas muitas dinastias que estão no interior, elas têm importância vital para a estrutura chinesa. É evidente, as que estão no noroeste, as que estão do sudoeste, a região do Tibete, a região da Mongólia interior, é muito importante porque ali também se concentram as riquezas minerais da China. E a China, ela depende desse acesso a riquezas para possibilitar o seu crescimento. Então, é um jogo de troca-troca, né? Ao mesmo tempo que você tem a intenção de permanecer, a China também vai ter essa intenção de querer fazer investimentos, seja nos países da África ou também seja nos países da América Latina, se tiver alguma coisa em troca. Veja, o exemplo mais recente é em relação à inauguração do novo porto do Peru, perto de Lima. Por que a China vai investir nesse tipo de porto? Para possibilitar que todas as mercadorias da América Latina e também do agronegócio brasileiro possam chegar a esse porto e que possa ter um ganho de escopo e de prazo em relação à sua importação para o Oriente. Isso é importante para destravar o desenvolvimento aqui regional. Coisas que nós, países aqui da América Latina, não conseguimos, precisamos de um país exterior para que faça esse trabalho, para que
melhorar não só a qualidade, mas também a capacidade de fomentar nossas economias. Então, politicamente, a China ela entra com investimento, ela tem o acesso ao mercado, ela tem o acesso ao bem que ela precisa, mas também, ao mesmo tempo, isso pode representar, caso os países possam estar juntos, uma questão de ganha-ganha para também as nossas populações e para o nosso comércio. Essa é a chave que não teve essa sensibilidade americana desde sua doutrina Monroe até o fim da Segunda Guerra Mundial e também até o fim da Guerra Fria, o que faz com que essa mudança dos Estados Unidos com presença para a China seja hoje muito visível aqui no continente. Rogério, você comentou sobre a existência de 50 etnias na China. Fala mais um pouco sobre essa diversidade cultural. São mais, são, me falaram, são 57 etnias que a China é formada, né? Sendo a principal a dinastia Han. A dinastia Han tem mais de 90% da população chinesa, que é uma população que ela está basicamente concentrada no litoral. É o que nós conhecemos mundo afora. Mas quando você começa a entender nas províncias chinesas, principalmente as que estão no interior, como eu falei, na Intermongólia, no noroeste, no Tibete, ao sudoeste, você começa a ter uma diferenciação, não só cultural e étnica, como também populacional. Então, você, por exemplo, tem muçulmanos na China, né, que é a questão da Intermongólia. Você tem uma minoria que está no Tibete. O Tibete é uma área que pleiteia, de certa forma, uma independência. O que o governo central fez? O governo central vai e procura agrupar essas populações, concedendo-lhes, de certa forma, alguns direitos superiores que os cidadãos Han não têm. Então, por exemplo, porte de arma, eles podem, dentro da sua região, a depender também da etnia, eles podem ter um crédito facilitado, eles têm a questão de uma infraestrutura para que eles não se desgarrem da mãe China, né? Como costuma, é motherland, né? A China interior, sem contar a posição de Hong Kong e de Taiwan e Macau. Evidente que tudo isso, para quê? Para assegurar esta população minoritária que é de vital importância, não só do ponto de vista territorial, do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico, porque muitas das jazidas que a China tem de riquezas minerais estão nessas áreas, não estão nas áreas do Han, onde tem a maioria da etnia Han. Por isso, essa necessidade de interligar o país, agora basicamente com os trem-bala, né? Quando eu morei na China, só tinha uma linha de trem-bala. Agora você tem todo o país conectado por trem-bala. E é evidente que até novas experiências eles já estão produzindo com trens pela velocidade da luz, né? Então, veja, isso é muito importante para poder não só ter essa população que não esteja contra o governo, contra o partido, mas também você ter um sentimento de unidade nacional. Que isso é muito importante para que você não tenha a quebra da China, porque muitas vezes a gente pode não entender por que não é um expansionismo chinês, né? Se voltarmos à história, nós vamos ter, por exemplo, a história do navegador Huan He, que no século XV acredita-se ter chegado à América, né? E quando ele leva essa notícia para o imperador da época, o imperador está mais preocupado em fechar a porta para a invasão mongol do que você fazer uma conquista da América. E é evidente que isso mostra a preocupação chinesa de tentar manter aquele grupo coeso do que realmente você expandir influência e tentar fazer colônias, o que não foi feito pela China na época colonial. Nesse sentido, inclusive, há uma grande diferença entre a atuação dos Estados Unidos e da China, né? Ou seja, a atuação dos Estados Unidos sempre foi muito baseada na ocupação de territórios, na promoção de conflitos internos para tirar proveito próprio, e a China, até onde se tem notícia, talvez tenha sido o país um dos mais invadidos na história da humanidade, ou seja, sofreu diversas intervenções de potências estrangeiras e, até onde se sabe, não promoveu ou não promove esse tipo de ação militar. Mesmo assim, a China hoje está sendo bastante acompanhada na sua indústria militar, ou seja,
já possui uma marinha de guerra muito importante, uma força aérea com caças modernos, que inclusive competem em grau de igualdade com os caças americanos. Como é que você vê essa preparação da China do ponto de vista militar? Bom, o ponto de vista militar é importante porque o investimento de segurança e defesa, seja no campo interno, seja no campo externo, é para também promover a sua soberania interfronteiras e também além fronteiras. Não podemos esquecer que as fronteiras da China muitas vezes são com países nas quais ela tem problemas limítrofes, né? Com a Índia, por exemplo. Nós temos com a Mongólia, nós temos todo o sul da Ásia também que tem problemas e especialmente Taiwan, que sempre é aquele que é o mais comentado, mais visado na comunidade internacional. Mas é evidente também que tem os problemas internos, e esses problemas internos você tem que também resolver com uma questão de força, né? Então, veja, o desenvolvimento tecnológico que faz com que você tenha um poderio militar também é um aviso de dissuasão em relação às potências. Não podemos deixar de esquecer que o Mar do Sul da China é o responsável pela maior trânsito de navios de petróleo do mundo. É evidentemente que quem tem o controle desse canal, quem tem um controle político e militar dessa área extremamente estratégica, vai ter uma concessão de vantagens. Então, para isso, você precisa ter uma força muito superior, você precisa ter o desenvolvimento de capacidades. E os vizinhos da China são potências que também têm, não só do campo do ponto de vista econômico, mas também que tem proteção militar. Nós temos a Rússia, está com a China aliada, mas nós temos a Coreia do Sul, né, que ela é aliada dos Estados Unidos, nós temos o Japão aliado aos Estados Unidos, nós temos Singapura aliado aos Estados Unidos, e quando você olha o mapa da China e as bases americanas, dá para perceber que a China ela está cercada de bases americanas, né? Tudo não só pelo controle da área marítima, porque, evidente, Marco e prezados telespectadores, quando você tem a mudança do eixo econômico do Atlântico Norte para o Pacífico, para exatamente a área que está ali, a China, Singapura, Indonésia, Japão, as Coreias, é evidente que essa área ela vira potencial risco de conflitos. E você tem também países com arsenal nuclear. Então você tem a Rússia com arsenal nuclear, você tem a Coreia do Norte com arsenal nuclear, e é evidente que você tem as questões também não resolvidas, como as questões das Coreias, né? A questão, por exemplo, Japão e Rússia, a questão também que envolve Taiwan, a questão que envolve as questões mais ao sul do continente pela via marítima. Tudo isso faz com que a saída para a China para preservar os seus interesses seja a de desenvolver forças tecnológicas de defesa que possam dissuadir esses inimigos. Por isso, esse crescimento exponencial, não só da Marinha, como do Exército e como da Aeronáutica. Mas, de toda forma, ainda em números de militares, de homens, ainda não faz parte ainda dos maiores do mundo. Então, Rússia e Estados Unidos ainda estão acima. Mas, em termos tecnológicos, não se pode desprezar esse rápido desenvolvimento da China e o que isso pode representar, não só no uso militar, mas também no uso dual, que é a questão tanto civil quanto militar, o que também vai impactar nessa questão da potencialidade de exportação e importação chinesa através de seus portos, que são os maiores do mundo. Agora, falando um pouco das relações comerciais entre Brasil e China. O Brasil, inclusive, teve um superávit nessas transações no ano passado, em torno de 40 bilhões de dólares. Ou seja, é bem expressivo, não é à toa que a China hoje é o principal parceiro comercial brasileiro. Como é que você vê a evolução dessa parceria, desse comércio entre os dois países? Bom, a parceria entre Brasil e China ela é muito importante e há de se lembrar que a China não é só o principal parceiro econômico do Brasil na América Latina. A maioria dos países da América Latina tem a China como seu principal parceiro comercial. E essa abertura desse porto agora no Peru vai fazer com que as exportações tendem a aumentar cada vez mais.
né? É evidente que quando a gente pega os produtos ainda que o Brasil exporta para a China, ainda estão muito ligados à questão do agronegócio, né? O que precisa o Brasil fazer é fomentar melhor esse agronegócio, modificar, agregar valor a esse agronegócio para que essas cifras elas possam aumentar cada vez mais. Porque temos que ter o seguinte raciocínio, que é muito simples. Se a população chinesa ela está não só em crescimento populacional, um pouco mais baixo, mas em crescimento econômico, que veio de 2 dígitos, mas está 1 dígito e ainda está muito forte, é evidente que essa população ela cada vez tem maior capacidade de consumo. E você precisa oferecer produtos cada vez melhor. E proteína, é evidente que ela é importante em qualquer lugar do mundo, né? Não existe ser humano que não fique, que não tenha boas condições de vida sem proteína. Você pode ficar sem tecnologia, você pode ficar sem celular, mas você não pode ficar sem comer. Então são coisas básicas. Nestas coisas básicas é que o Brasil oferece um grande suporte para a alimentação chinesa, né? Tendo em vista isso, o que você teve aqui no Brasil? A mudança do paradigma da agricultura, que muitas vezes serve para atender a demanda chinesa, porque é uma venda garantida, o que faz com que você tenha um rápido desenvolvimento do centro-sul do Brasil. Só que agora cabe também às autoridades brasileiras fazer com que essas medidas elas sejam mais efetivas. De que forma? Melhorar a infraestrutura, melhorar a logística, para que você tenha uma menor perda de produtos nas estradas. A depender do porto, da onde vai a mercadoria, da onde está saindo, nós podemos ter perda de até 20% que fica na estrada. Porque nós ainda temos estradas inadequadas, nós não temos uma malha ferroviária adequada. Então, tudo nós precisamos desenvolver em infraestrutura. Essa é a parte que cabe ao país fazer, conectar essa infraestrutura também aos demais países da América Latina, da América do Sul, para fazer com que não só você não precise aumentar a sua capacidade, mas que você possa entregar cada vez mais, tendo cada vez menos perdas nas estradas. E isso também vai ajudar na questão do desenvolvimento, da expansão da fronteira agrícola, que é um grande outro passo que é muito comentado sobre a égide ambiental. Então, aqui nós temos alguns dilemas. Temos de plantar mais no menos espaço, mas também, ao mesmo tempo, temos que promover uma menor perda de produtos para que esses possam ter melhor valor. E, por outro lado, desenvolver uma indústria de transformação, agregar valor a esse produto para que possamos vender com valores mais altos e assim também ter superávites maiores com a China e também poder fazer que o desenvolvimento realmente chegue a todo o país. Bom, nós estamos vendo então que a China, pouco a pouco, vai ocupando um lugar estratégico na vida econômica de muitos países e em todos os continentes, praticamente. Uma pergunta final, Rogério. Em quem você aposta mais? Estados Unidos ou China? Bom, eu apostaria na China, não só pelo seu desenvolvimento tecnológico, não só, mas pela mudança do paradigma do século XXI. O século XX foi dos Estados Unidos, assim como o século XVIII e XIX foi da Inglaterra. Então, o século XXI, ao que tudo indica, se não houver grandes mudanças, né, grandes hecatombes político, econômico, militares, ele promete ser da China, naturalmente da China. Por quê? Porque era uma população que até os anos 70, até as mudanças sociais, Deng Xiaoping, ele era um país muito recluso e que depois explode esse desenvolvimento. E isso eles souberam aproveitar através de investimentos, não só em tecnologia, como educação. CTI, né? Ciência, tecnologia e inovação. Cabe aos países enxergar essa política chinesa adotada no passado para também poder ter esse nível de independência e esse nível de progresso econômico. Agora, é evidente também que nós temos um mundo cada vez mais dividido. Então, pode ser que a China também não tenha tanto apoio. Você vê que em temas muito sensíveis, a China procura
não só não se abster, mas também não entrar em profundidade em certos conflitos do mundo. Já os Estados Unidos, de cunho mais belicista, tentam entrar de cabeça, tanto o conflito agora da Ucrânia, como também do Oriente Médio, e a China ela se retrai nesses aspectos. Por quê? Porque ela sabe que tem problemas internos, né, das etnias. Ela também sabe que ela precisa observar o mundo para saber qual passo que ela pode tomar para que ela possa efetivamente ter eficácia nos seus movimentos. Esse é o caso, por exemplo, que a gente enxerga em Taiwan. Ela quer ser eficaz, mas ela vai esperar o momento certo. Então é evidente que essa paciência, essa tenacidade chinesa, esse desenvolvimento, esse progresso, se mesmo com as tentativas de eventuais boicotes econômicos, é temporal. Isso muda. Eles têm paciência, eles têm dinheiro e eles têm também um aporte necessário nos países para que possa a sua política, seja através da roda seda terrestre, seja através da roda seda marítima, ainda burlar todo essa problemática que pode ser causada pelo governo americano do Donald Trump. Muito obrigado pela sua participação aqui no China Global News, Rogério Carvalho. Eu espero, muito obrigado também, Marco Piva, obrigado aos telespectadores do China Global News. Espero que as reflexões aqui semeadas possam trilhar um caminho seguro para que eventuais disputas sejam resolvidas e para que nós, brasileiros, possamos lograr êxito nas nossas intenções nesse mundo tão conturbado que é o século XXI. Muito obrigado. Agradeço ao professor Rogério Carvalho e eu espero você em nossa próxima entrevista. Lembre-se, curta e se inscreva em nosso canal China Global News, sempre uma discussão importante sobre macroeconomia e geopolítica mundial. Até lá!